Curso Sempre. Inteligência em concursos. Boa noite para vocês, pessoal. Página 4, por favor, lá da tua apostila. Nós vamos passar hoje uma parte bem interessante da lógica. Vocês vão adorar. É mais fácil cair na prova essa parte que nós vamos ver agora do que a parte anterior. Tá? Então, opa, tudo bem? O que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar a parte de equivalências. A parte de equivalências, ok? Mas se você perceber, você tem uma parte que eu separei que diz equivalências da condicional. Certo? Deixou lá? Então, primeiro, nós vamos ver as equivalências da condicional. E depois, as negações. Legal? Não é difícil, não. Muito bem, vamos voltar aqui à aula anterior. O que eu pedi insistentemente na última aula para vocês? Que era para vocês, quando vocês pegassem qualquer proposição que você pegasse, o que era a primeira coisa para vocês olharem? Eu enfatizei isso várias vezes. Conectivo. Qual é a estrutura lógica que você tem? Se é e, se é ou, se é então, se é somente se, e isso vai continuar. Tudo bem? Só que agora eu não quero mais o valor verdade daquilo que você vai executar. Eu quero uma equivalência lógica. O que é uma equivalência lógica? Perceba o seguinte. Equivalência, quando você tem... Que proposição é essa daqui? Se P, então o quê? Não é isso? Se você for pegar, vamos lembrar aqui, ó. Você lembra do gato? Lá vem o gato de novo, né? Se o gato late, então vamos colocar aqui, então, a neve é branca. Se o gato late, então a neve é branca. Tudo bem? Qual é o formato que nós temos ali? Não é para você perceber agora se o gato late ou não late, se é verdadeiro ou falso, se a neve é branca, se é verdadeiro ou falso. Eu quero que você perceba sempre a estrutura que você tem. Essa estrutura aqui é se P, então o quê? Certo? Então tá aqui. E se ele pedir uma equivalência? Ah, professor, mas como que eu vou saber que na prova eu tenho que fazer uma equivalência? Ele vai pedir para você uma equivalência desta condicional que você acabou de montar aqui. Ah, e negação? Ele vai pedir para você uma negação daquela proposição, certo? Então, nesse caso, o que eu oriento sempre os alunos, e isso é bem fácil, desde que você perceba o que nós vamos fazer aqui agora. Veja só, uma das equivalências da condicional, e eu acredito que é a primeira que você tem aí na página 4, a primeira, você vai negar, olha o que eu vou falar aqui, mais uma vez repetindo, eu não quero saber se o gato late ou não late, tá? Se a neve é branca ou se é amarela. O que você vai fazer é pegar estas proposições e fazer exatamente a negação delas e a inversão. Negar e inverter as proposições. Ponto. Isso quer dizer o quê? Que essa regra implica em negar e inverter as proposições. Essa é a primeira, essa é a mais famosa, é a mais cobrada. Tá? Em provas que você pega por aí, você... necessariamente de cada 10 provas, 8 pelo menos tem uma dessa daqui para resolver. Quando está contemplado o raciocínio lógico. Tá? Quando está contemplado o raciocínio lógico. Né? Então, nesse caso, se eu tiver que inverter e negar, você vai negar e inverter aqui e vai reescrever a proposição. Então, agora, quem que é o P aqui? O P é o gato late. E o Q é a neve é branca. Tudo bem? Então, você vai negar e inverter as duas. Então, veja só. Veja só o que eu vou fazer aqui, ó. Se a neve não é branca, ó, veja só. Se a neve não é branca, então o gato não late. O gato não late. Estas duas proposições que eu acabei de escrever, elas são o quê? Equivalentes. Quando você for resolver, o seu valor lógico vai ser igual.
Tudo bem? Isso é uma equivalência lógica. Certo? Então, isso é... Oi. Da condicional. Tá? Negar e inverter. É que negar e inverter faz parte do... Tá? Negação ele vai pedir. Eu quero a negação desta proposição. Então, nós vamos ter que utilizar uma outra regra. Certo? Então, uma das primeiras coisas que você tem que olhar é se é se então. A primeira que você vai fazer é essa daqui. Tudo bem? Mas tem outra. Não tem só essa. Tem uma segunda. Se você olhar, você tem uma segunda aí. Né? Eu vou colocar de novo aqui. Porque se você receber essa daí e você não tiver essa resposta, você tem que fazer uma segunda. Ora, o que é essa segunda aqui? Se você perceber, agora muda o conectivo, não é se então. Você antes saiu do se então e veio para o se então. Tudo bem? Bacana? Eu estou falando do conectivo. Você saiu do se então e veio para o se então. Concorda comigo ou não? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Se então, você veio para o se então. E se eu resolver o exercício e não tiver? Não tem. Oh, mas eu fiz a regra certinha, neguei e fiz a inversão, e se não tiver? Tem uma segunda, que você vai fazer o seguinte. Olha a regra. Não, negue a primeira. Acho que está na segunda, inclusive eu escrevi como ou aí, se eu não me engano. Isso, tá? Aquele ou aqui, ó. Você vai negar a primeira, trocar o conectivo para ou e manter a segunda. Vocês perceberam o que eu falei? Você vai negar a primeira, manter a segunda e mudar o conectivo de se então para ou. Então essas duas são equivalentes. Certo? Então veja só. Utilizando aqui o princípio do gato, posso apagar aqui embaixo essas duas últimas linhas? Beleza? Então vamos ver aqui. Ó. O que você vai fazer então? Então nesse caso, nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Agora eu vou aplicar a segunda regra. O que é para fazer na segunda regra? Negar o primeiro. Veja, recebi o primeiro, vou negar o primeiro. Bacana? Tudo bem? Segundo, eu vou manter. Se o gato late, se a neve é branca, vou manter. Tudo bem? Se Alberto é alto, se Eduardo é engenheiro, eu mantenho. Só que o conectivo agora é ou. E aí você reescreve. Joia? Então, se você vai reescrever, você vai fazer o seguinte. Aqui o gato late é P. Você vai negar. O gato não late. Isso é muito importante. Isso aqui. Ou, não tem se então agora é ou, né? Tá? Ou, o que eu faço com a segunda? O que eu faço com a segunda aqui? Mantenho. Ou a neve é branca. Ou a neve, ela é branca. Pronto. Tudo bem? Então esta é uma outra equivalência que você tem da condicional. Tudo bem até aí, gente? Bacana? Então, quais são as duas regras? Se eu receber um se então, negar e inverter as duas. Se não tiver esta, eu vou fazer o quê? Negar a primeira, escrever ou e manter a segunda. Que foi exatamente o que eu fiz aqui. Uma das duas vai ter. Legal? Mas ele fala qual é a consequência. Não, você tem que descobrir, você tem que decorar essas duas regras. Né? Você tem que decorar as duas regras aqui. Tá bom? Tudo bem? Beleza até aí? Só que tem mais um porém aqui. O que você percebeu aqui? Posso apagar aqui a parte de baixo? Aliás, posso apagar tudo? Posso? Então tá. Vamos colocar uma terceira hipótese aqui de trabalho. E às vezes acontece e o aluno fica confuso. O que você entende como equivalência? Esse roxinho não é igual ao amarelo? Sim? Acabamos de falar. Então que amarelo é igual ao roxinho? Então quer dizer que se você vai para lá, eu posso muito bem te dar isso aqui e vir para cá. Legal? É um caminho de ida e de volta. Bacana? Bom, então olha aqui. Márcio é alto
ou o cão mia. Legal, hein? Tudo bem? Bacana? Qual é a estrutura que você está vendo aqui? Estrutura o quê? Ou. Isso é a estrutura ou. É isso que você tem. Então, quando você fizer essa observação, não é para olhar para isso daqui. Ó, você tem que olhar só para esse cara aqui. E aplicar a mesma regra que você aplicaria daqui para lá, se aplica de lá para cá. Se daqui para lá você nega, o que acontece de lá para cá? Nega também. Tudo bem? Concorda comigo, pessoal? Sim ou não? Vocês estão bem, não? Vocês estão passando bem? Sim? Se você vai daqui para lá negando, de lá para cá você não vem negando também? Mesma coisa. Se você pega o ônibus Santa Cândida Pinheirinho, qual o ônibus você pega de volta para ir para casa? Pinheirinho Santa Cândida, não é? Não é o inverso um do outro? Então, se você vai daqui para lá negando, de lá para cá você vem negando, porque você está saindo do ou e vindo para o sem então. E a segunda, daqui para lá você faz o quê? E de lá para cá? Mantém. Então a mesma coisa aqui, o que você vai fazer? Se você vai sair do ou e vai para o sem então, do ou para o sem então, o que vai acontecer com a primeira? O que você tem que fazer com a primeira? Você vai para lá, você vai negar, você vai fazer isso aqui. E a segunda, o que você faz? Pronto, agora reescreve. Tudo bem? Então nós vamos reescrever. Se Mário é alto é P, como é que fica não P então? Mário. Desculpa, Mário não, Márcio. Se Márcio não é alto. Se Márcio não é alto. Então o que, pessoal? Mantém a segunda. Então o cão mia. Então o cão mia. Tudo bem? Então você recebe do sem então para vir para o sem então. Você recebe o sem então para vir para o ou você recebe o ou para ir para o sem então. E por que eu coloquei só duas regras e não coloquei uma terceira? Porque o caminho de ida e de volta é o mesmo. Certo? O caminho de ida e de volta é o mesmo. Joia? Então é isso que vocês vão ter que se adaptar. Aí vai ficar Márcio alto. Daí você vai negar. Perceberam a pergunta dele aqui? Professor, se lá em cima tiver Márcio não é alto, a regra diz que você tem que negar. Então o Márcio deixa de ser, né? Ele passa a ser alto. Tudo bem? Negar o que está negado é a própria proposição. Joia? Tudo bem? Bacana? Só um pouquinho, você pegou a apostila lá? Pegou? Então tá, joia. Bacaninha? É isso que nós vamos mexer aqui agora. Primeiro com essas duas. E depois nós vamos com as negações. Tudo bem? Fazer uma parte e depois outra para não ficar muita regra aí para se trabalhar. Legal? É só treinando, pessoal. É só treinando que se aprende. Não adianta que isso aqui precisa de treinamento. Precisa de treinamento. Então agora eu não quero se é verdadeiro, se é falso, se é e, se é ou, o e é verdadeiro, não quero nada disso. Eu quero que você reescreva a proposição mediante aquilo que for colocado. Tudo bem? Eu vou separar aqui, dentro dos exercícios, como eles estão misturados, as negações, eu vou separar então as que só envolvem essas duas regras e nós vamos resolver aqui. Vamos resolver algumas juntas e depois vocês vão fazer algumas, tá bom? Bacana? Muito bem, vamos lá. Olha só. Vou começar exatamente com essa 25, que está ali na página 4. Dizer que André é Desculpa. Dizer que Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista. 25. Vou colocar aqui para... Posso apagar aqui, gente? Tudo bem? Sim? Sim. Então tá, olha aí. Quero vocês supimpa dessa matéria, hein, gente? Se cair, vocês não vão me perder questão por causa disso aqui, hein? Falando sério, né? Então, olha só. Exercício 25. Dizer que
Pedro não é pedreiro. Olha o que eu vou escrever aqui, ó. Olha aqui, ó. Pedro não é pedreiro, tudo bem? Não precisa escrever a frase inteira, só coloca na linguagem simbólica, né? Ou Paulo é paulista, ou Paulo é paulista, vou chamar de L. Legal aí? Tudo bem? Ele quer saber o seguinte, ó. Do ponto de vista lógico, é o mesmo que dizer que. Então ele não está pedindo negação aí, né? Não está pedindo negação nenhuma. Espera um pouquinho. Você vai olhar para onde aqui? Preste atenção. Para onde que você montou? Isso aqui você já viu na última aula, né? Passar para a linguagem simbólica. Tudo bem? Para onde que você vai olhar? Você tem que olhar aqui, ó. Ou, onde é que ele se enquadra? Aqui. Para onde que ele vai? Para o centão. Tudo bem? Qual é a regra que eu aplico? Qual é a regra que eu aplico? Do ou eu vou para o centão. Bacana? Qual é a regra que eu aplico do ou? O que eu faço com a primeira? Nego. De lá para cá eu nego, daqui para lá eu nego. Então vou negar a primeira. Perceba que já está negado. Eu vou fazer o quê? Vou tirar a negação. Tudo bem? Preste atenção que você quer. Ele não é difícil, mas também você tem que ter atenção por causa dessas negações. O que eu faço com a segunda? Mantenho. Pronto, acabou. Agora reescreve. Faça a releitura disso. Se Pedro é o quê? Se Pedro é pedreiro. Então, Paulo é paulista. É Paulo, né? Desculpa. Paulo é paulista. Qual é a letra que se enquadra? Pronto, acabou. Só isso. Hã? Vambora, é. Uhum. Pode ir. Concorrência vai agradecer. Não, fique aí, cara. Pelo amor de Deus. Preciso que você fique aí. Tá bom? Joia? Gostaram disso aí? Bacana? Vamos mais um? Vamos mais um. Bom, deixa eu pular as negações e as que tem outro tipo de complicação para a gente depois voltar nisso aí, tá? Exercício 28. Se Lúcia, veja aqui, ó. Se Lúcia é pintora, então ela é feliz. 28. Minha idade. De cursinho, né? Ó, se Lúcia é pintora, então ela é feliz. Outra coisa, eu não tô velho, eu tô clássico. É diferente. Tá bom? Muito bem. Ó aqui. Você recebeu aqui. Então agora você recebeu um então. Pode ser a primeira. Veja, pode ser a primeira. Pode ser a segunda. Tudo bem? Vamos tentar a primeira, né? Vamos tentar a primeira, que é a mais clássica. Me ajudem aqui, por favor. Negar e inverter. Tudo bem? Então tá aqui. Como é a Lúcia, a ação da Lúcia, a Lúcia é a mesma, né? Então tá aqui, ó. Ah, não tem dois nomes ali, é só a Lúcia, né? Se ela é alguma coisa, então ela é outra. Beleza? Neguei e inverti as duas. Se Lúcia não é feliz, reescreve agora. Se Lúcia é o quê? Não é feliz, então ela não é o quê? Pintora. Tem isso aí? Letra E. A? Entendi que é E. Ah, letra A, desculpa. Se Lúcia não é feliz, então ela não é pintora. Pronto, acabou. Não é legal isso aí? Oh. Melhor que aqueles artigos lá do marketing. Nossa, marketing deve ser um saco. Pessoal, essa matéria é muito brilhante, ela, né? Você não precisa fazer muito esforço. Né? Quer ver uma só? Aqui, ó. Presta atenção. Vou fazer uma para vocês aqui. Todas as pessoas dessa sala são engenheiros. Tudo bem? Veja que não é uma coisa lógica isso aqui. Como é que é o teu nome? Reginaldo. Todos os alunos dessa sala são engenheiros. Reginaldo está nessa sala. Logo? Não é fácil isso. Não é fácil. Então a Rose também é engenheiro. Sim ou não? Sim. Meu amigo, ele é engenheiro. Não é fácil isso. Acabou. É só isso. Não é fácil. Claro que é. Né? Seria mais lógico, assim, lógico, se dissesse todas as pessoas dessa sala são engenheiros, logo o Reginaldo não é. Ia ser mais ou menos assim, aí você
Gente, lógica é sim ou é não. Acabou. Tem aquele papinho lá de... Né? Português, por exemplo, é um lixo aquilo lá. Aí vai crase, aí não vai. Agora a oração já passa a ser subordinada. Para que isso? Não é verdade? Então, falando para vocês. Vamos lá, vamos continuar. Aqui. 38. 38 diz o seguinte. Uma sentença logicamente equivalente a: se Ana é bela, então Karina é feia. Olha que fofinho isso. Muito bem. Qual é a primeira que vocês vão testar? Qual é a primeira que nós vamos testar? Vamos testar. Ó, geralmente, pessoal, a dica é a seguinte. Geralmente a gente sempre testa a primeira aqui, ó, que é a mais comum. Geralmente, não necessariamente, tá? Então vamos negar e inverter aqui. Ó. Aqui. Aqui. Bacana? Então, repete para mim, como é que fica então a frase final? Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Tudo bem? Ponto final. Tem aí qual que é a letra? Letra E de elefante. Joinhas? Vamos lá. Não, não pode. Não tem como. Tá bom? Não tem como. Fique tranquilo. Muito bem. Ter duas respostas aí fica... Ele tem que anular a questão, né? Tá? Tem que anular a questão. Dá o ponto para todo mundo, porque foi ele que montou errado. Né? Muito bem. Vamos lá. Vamos seguir adiante. Eu tenho uma surpresa para vocês. Pronto. Começou a palhaçada. Tava tudo tão, né? Ô, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quando vocês fazem esta segunda equivalência aqui, deixa eu tirar essa seta aqui. Quando vocês fazem essa equivalência daqui para lá, tudo bem? Você nega a primeira, mantém a segunda e coloca o ou, tudo bem? Beleza. Então vamos fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram da tabela do ou? Lembra da tabela do ou? Veja lá na página 1. O que diz a tabela do ou lá? Eu pedi para que vocês... VVFF, te lembra disso? E depois? VF? Isso. Como é que fica então a resposta disso daqui? Ela só vai ser falsa se as duas forem falsas, lembra? Lembra desse papinho? Só vai ser falsa, né? Se as duas forem falsas. O resto é o quê? Verdadeiro. Tá aí. Ó, bacana. Jóia. Tudo bem? Então agora eu gostaria que você fizesse isso aqui comigo. O que eu fiz aqui? Inverti, né? Só troquei as duas de posição. Vamos colocar então? Q é VF, VF. Bacana? Q é VF, VF. Tudo bem? Bacana? Primeira aula, lembra disso? E aqui é VV, FF. Bacana. Tabela do ou diz o que mesmo? Não. A tabela do ou diz o quê? Só é falsa se as duas forem falsas. Pode preencher comigo, por favor? Aqui é falso e aqui é o quê? O que você observou nas respostas? São o quê? São exatamente iguais. Isso quer dizer o seguinte, que elas são comutativas. Você lembra o que é uma comutativa? Na matemática, lembra daquilo? Vocês nunca aprenderam isso? Isso é coisa lá da quinta série. A comutativa diz o seguinte, que quando você trocar de ordem, tudo bem? Duas parcelas ou duas proposições, o resultado não se altera. Então acontece que aqui, ó, veja só, eu posso, pessoal, não é regra, você vai resolver primeiro e depois você vai inverter, se você quiser, né? E se for pedido dessa forma.
Você fez a regra daqui para lá, no amarelo. Bacana? E você não encontra a resposta. Letra A, B, C, D e E. Bacana? Aí você vai encontrar numa das respostas que está invertida as duas aqui, ó. Mas no OU. No OU. Então ela vai ter o quê? O mesmo valor lógico. Então, quais são comutativas? As comutativas que eu gostaria de passar para vocês, então veja só. Quando você quiser trabalhar com lógica, você vai pensar sempre que nas respostas, depois de você resolver o teu problema, não é antes, tá ok? As comutativas é o E, que você vai fazer o mesmo, se você trocar de lugar não vai alterar a resposta. O OU, que eu acabei de exemplificar para você aqui, o OU, o C e somente C, e o OU. Essas 4 tabelas aqui, ó, eu posso trocar de ordem as duas e a resposta depois que você resolver. Tudo bem? Depois que você resolver a propriedade que vai cair no amarelo. Legal? E você pode encontrar entre as alternativas elas trocadas de lugar aqui no OU, que a resposta vai ser a mesma. Isso quer dizer o quê? Que elas são o quê? Comutativas. O E, o OU, o C e somente C e o OU. Beleza? O que é comum aparecer é do OU. Joia? Então agora nós vamos fazer esse exercício 20... Qual que eu tinha falado? 27? 27. Ah? 27. Então veja. No 27, no exercício 27, diz o seguinte. Considere a seguinte proposição. Se uma pessoa não faz cursos de aperfeiçoamento na sua área de trabalho, vírgula, então ela não melhora o seu desempenho profissional. Bacana? Vamos colocar aqui? Se uma pessoa não faz cursos de aperfeiçoamento, tudo bem? Então, ela não melhora o seu desempenho, o quê? Profissional. Uma proposição logicamente equivalente à proposição dada é... Espera aí um pouquinho, você está fazendo prova, você não está sabendo o que está acontecendo. Joia? Qual é a primeira que nós vamos testar? Vamos testar de cima. Você recebeu um C então, tudo bem? E ele quer que você negue e inverta. Então você vai ter MD, né? MD, melhorar o desempenho. Então, FC. Você vai procurar essa resposta aí. Se alguém melhora o seu desempenho, então ela faz cursos de, profissional, né? Cursos de aperfeiçoamento. Não vai ter essa resposta. Tudo bem? Você não vai encontrar. Joia? Tudo bem até aí? E o que você tem que fazer então? Partir para a segunda. Fez a primeira, parta para a segunda. Tá? Então vamos fazer a segunda? Partindo daqui, ó. Da sua original. O que eu faço com a segunda? Então essa aqui não tem, tira fora. A segunda você vai fazer aqui comigo. O que é para fazer? Com a primeira. Vou negar isso daqui. Vai ficar o quê? F, F, C. Ou, o que você faz com a segunda? Nego nada aqui. Mantenho, né? Mantenho. Aqui, bacana. Você faz cursos de aperfeiçoamento. Tudo bem? Então, você não... Então não, desculpa. Ou não melhora o seu desempenho. Tem isso aí? Não. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Tá errado, né? Joia? Não tem. Aí já chama o fiscal e fala, ó, tá errado aqui e tal. Né? Não, querido. Acabei de falar para você que a resposta, se você inverter, não é a mesma coisa? Acabei de falar isso. Mesma coisa. Então, uma pessoa não melhora o seu desempenho profissional ou ela faz curso de aperfeiçoamento. Veja na letra E, se não é isso daí. Então, a única que não é comutativa É a C então. A C então não pode mexer.
Aqui não pode mexer. Tá? Só o ou você tem direito de mexer. Só de baixo que dá para mexer. Tá legal? Então veja só. Eu vou ler para vocês. Uma pessoa não melhora o seu desempenho profissional ou faz cursos de aperfeiçoamento na sua área de trabalho. Letra E. Legal? Então essa 27 aí, ela tem um caso especial com a comutação, né? Tá? Daí você faz a primeira regra, não encontra. Você faz a segunda, você vê que não encontra também, porque geralmente a gente procura na ordem, né? A gente procura na ordem, como exatamente você faz a regra. E aí você não encontra. A pessoa fica desesperada e fica. Então lembre sempre que a única que não pode trocar de lugar, mesmo depois de resolver, é quem? C, então. Vai estar completamente errado. Tá jóia? Então vai ter, inclusive, alguns exercícios em que as alternativas vão estar trocadas aí. Tá jóia? Beleza? Então tá aí o 27. Letra E, a resposta. Bacana? Posso dar umas para vocês agora? Beleza? Então tá. Vou passar aqui umas questões para você resolver aqui rapidinho. Deixa eu só separar aqui, pessoal. Para vocês não ficarem chateados. Tá? A 40 desculpa, a 30 também, tá? É, a 30, a 40 é só acerca dessas duas regras. Mais nada, tá ok? Só isso aí. A 44, a 44. Vamos ver se você pegou bem essa parte aí. Cinquenta e seis. E 53, ó, que eu pulei aqui, mas dá para você fazer também. Tá legal? Essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 questõezinhas. Bacana? Faz exatamente o que nós estávamos fazendo até agora aqui. São 6 questões, 6 minutos. Legal? Tá jóia? Então vai lá. Daqui a pouco a gente volta aí.